marido, antigamente, ele meio que estava envolvido com umas coisas, ele é muito ciumento. Aí ele tem uma situação que ele me agrediu na frente de todo mundo, que foi estopim. Que ninguém quis se envolver, porque já sabia que a gente tinha bastante brigas, gritas, não sei o quê. E na comunidade, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ninguém quer se envolver. Aí então, um dia, meio que ultrapassou, ele me pegou, jogou uma garrafa em mim e descobri depois que ele tava me dopando pra sair de casa à noite e eu não saber. Eu só lembro de dormir e acordar de manhã e não sabia, achava que ele tava ali comigo, tinha dormido comigo. E aconteceu que ele me agrediu um dia, aí eu tomei coragem com minhas amigas de ir pra Brotas pra prestar uma queixa na delegacia da mulher, mas chegou lá, a delegada não estava, aí a gente voltou pra casa. Aí como eu voltei pra casa também foi que ele falou, pediu desculpa pela situação e eu acredito nele. Não vou dizer que ele melhorou 100%, mas ele é homem, né? Essas coisas acontecem. Eu tô com ele por livre e espontânea vontade e é isso. Ele tá me ameaçando enquanto eu tava indo pra delegacia. Eu não sinto que isso tenha me influenciado. Ele tava mostrando minha cara destruída. E como eu moro sozinha, né? Só tenho a família dele como ajuda, na verdade a irmã dele é a única que realmente me ajuda. O resto, todo mundo finge que nem viu. Eu vim do interior pra cá, minha mãe me manda dinheiro e ele morava comigo. Tudo que é meu virou dele. Teve um dia que ele tava jogando bola, aí ele ficou com ciúme só porque eu tava com umas amigas dançando. Aí ele foi, veio me bater. Aí tem sempre essas situações assim, mas é pelo ciúme dele que eu saiba. Que me levou a retirar a queixa que eu não posso fazer 2 anos de relacionamento por causa de uma atitude realmente de uma noite a gravar, né? Eu levei em consideração o que eu sempre conhecia dele, não uma atitude dele de um dia mesmo. E as desculpas dele, eu acredito na mudança dele e tô até hoje. Eu amo e quero a melhora do nosso relacionamento e dele. Minhas amigas falaram, né, o que sempre falo, que eu tenho que ter amor próprio, que eu não devo aceitar qualquer coisa, que o homem não é tudo, que eu não dependo dele, e que pra eu não acreditar na melhora dele, que o homem não melhora se a gente não quiser realmente. Mas assim, por mais que eu ame minhas amigas, elas não estão 24 horas com ele. Eu sei quem ele é e acredito na melhora dele e isso que é importante. Eu entendo elas, sei que elas estão preocupadas comigo, mas elas não podem dizer realmente deles porque só quem conhece 24 horas por dia sou eu. Eu até aceitaria, não acho que ele vai gostar muito por ele ser um pouco sem entender das coisas, ser um pouco grosso, ele pode entender isso com outro lado, ele não vai entender e pode me proibir. Eu prefiro evitar problemas com ele do que participar dessas coisas. Agora mesmo ele não sabe que eu tô participando dessa entrevista, por isso que eu pedi para mudarem minha voz e eu não aparecer. É meio que uma ajuda pro relacionamento, mas ele não veria com bons olhos. Ele fala que nosso relacionamento é só com a gente e só a gente que tem que se resolver, não precisa ninguém se meter, ele não gostaria. Eu acredito que o meu conflito é diário, né? A gente tá convivendo com outra pessoa diferente, que tem o seu jeito de ser um pouco grosso, machista, ele tem que tratar os ciúmes dele, então eu acredito que 100% não. Não aconteceu outra cena tão grave assim novamente. Espero que não aconteça. Mas eu tô do lado dele pra apoiar ele, assim como ele tá do meu. E eu só pretendo a melhora de nós dois. Vamos lá. Boa noite, doutora Thalita, tudo bem? A gente está fazendo um trabalho sobre a mediação em casos de violência doméstica e eu queria pedir que você, como especialista, respondesse algumas perguntas. A primeira delas é como você compreende a cultura do não diálogo, muito forte hoje em dia,
e quais essas consequências dessa cultura no processo de mediação. Boa noite, obrigada pelo contato. Eu parabenizo você, a universidade, a professora, os alunos pelo interesse nesse tema, que é pouco procurado hoje em dia pelos profissionais de direito, por ser algo fora do comum, né? Então, assim, me chamo Thalita Santos, sou advogada dos meios consensuais de conflito, sou mediadora e entendo exatamente do quanto é necessário a gente fugir um pouco do normal para conseguir se especializar nessa área. Sobre essa pergunta, é importante a gente falar que o não diálogo gera diversas consequências. Então, quando a gente coloca um caso em prática, por exemplo, uma família, né, a criança com 2 pais, quando os pais não dialogam, então há uma consequência para aquela criança e isso pode se perpetuar por muito tempo. Quem sabe, para o resto da vida daquela criança. Então, quando não há o tratamento desse sentimento, dessa briga, né, essa litigiosidade excessiva, que poderia ter sido tratado numa sessão de mediação, de conciliação que seja, isso traz consequências não só de sentimento, mas até de custo, de tempo, e não trata o conflito em si. Uhum. E existem diversas formas, né, para obter a resolução de um conflito. A mediação é um instrumento que precisa dessa voluntariedade de pelo menos um dos envolvidos. No âmbito da violência doméstica, a situação é mais delicada, por se tratar de relacionamento amoroso, na maioria das vezes conturbado, às vezes tem criança no meio. Então, nesse tipo de caso, com violência doméstica, a mediação pode dar uma solução para o problema? É possível, um caso de violência, não ir para a esfera processual? Sim, é possível. Porque quando a gente fala da questão da mediação, a gente fala também de técnicas que são para fazer as próprias partes chegarem a um consenso. Então, o mediador, ele não é a pessoa que vai, por exemplo, fazer uma proposta direta para o pai. Digamos, você pode pagar R$ 1.000 de pensão, você pode pagar tanto. Não, a gente não faz dessa forma. A gente faz de uma forma que leve ele a entender a importância de pagar o valor para a subsistência do filho, que leve ele a chegar num consenso de, com base no que ele recebe, quanto ele pode pagar. E, da mesma forma, assim, a gente conduz as partes a ter ideias até, sabe? A gente fala da questão, uma das técnicas é o brainstorming. Então, uma das técnicas é fazer eles pensarem, refletirem de possíveis soluções. Tem, enfim, outras inúmeras técnicas, como depois da pessoa falar um relato gigante de 10 minutos, a gente para parafrasear o que foi falado e tratar exatamente sobre aquilo que pode precisar de uma solução, né? Aquilo que está necessitando ser discutido. E aí a gente coloca sempre a oportunidade para as duas partes falarem, né? Para as duas partes terem igualdade, falarem tete a tete. E é importante a gente falar dessa questão. É possível resolver sem processo? Gente, é muito possível. É muito. E assim, as vantagens da mediação são gigantes frente ao judiciário. A gente fala de, por exemplo, poder resolver um processo desse, super complicado, que levaria 10 anos na justiça, em uma semana, sabe? Em uma sessão de mediação, em 2 sessões que seja. Então, uma sessão de mediação privada, isso pode ser marcado até para o próximo dia, depende da disponibilidade do mediador, sabe? É algo que vai tratar o conflito de forma mais específica, de forma rápida, com menos despesa. Então, assim, todo mundo sai ganhando. Uhum. E levando em consideração o perfil manipulador, né, que geralmente a gente vê nos agressores, e a dependência emocional que a vítima geralmente tem em relação a ele, né, nesses casos de violência doméstica, quais técnicas o mediador pode utilizar para lidar em uma sessão conjunta, né, entre um suposto agressor e uma vítima? Como lidar com essa relação de manipulação e dependência emocional? Então,
uma das técnicas muito importantes que a gente tem na mediação é a possibilidade de fazer uma sessão privada, tá? Então, sempre nos casos de violência, gosto de fazer sessão privada porque a parte, a mulher que se sentiu violentada, ela não se sentia à vontade de falar tudo para o agressor, né? Então, tem coisas que estão ali no sentimento, que magoam ela, que ela vai sempre lembrar, mas ela não vai se sentir à vontade de falar para uma pessoa que a violentou, né? Na frente dessa pessoa. Então, a sessão privada, isso, claro, só é possível na mediação, friso mais uma vez, a gente consegue ter uma sessão diretamente com ela para tratar especificamente sobre isso e a gente poder estudar possibilidades de resolver aquilo. Por exemplo, um pedido de desculpa do agressor pode ser o suficiente para essa mulher deixar de se sentir mal, sabe? Às vezes é algo que, assim, para o meu ego, para minha satisfação, eu preciso que ele me peça desculpas. Mas ela jamais vai dizer, me peça desculpas que eu aceito. Entende? Então, assim, é uma técnica importantíssima, poderosíssima da mediação. Agora, falando mais sobre teoria e estudo, né? Uma psicóloga norte-americana, Lenore Walker, identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal têm um ciclo que geralmente é repetido. E ele envolve a tensão, que é a irritabilidade do agressor, depois o ato de violência, que é a agressão em si, depois esse agressor ele se arrepende e aí ele fica carinhoso e sempre volta, né? Ele fica irritado, ele agride, ele fica carinhoso e a vítima vai perdoando. Diante da sua experiência na mediação para solucionar conflitos em relação à violência doméstica, você acredita que esse é o contexto mais perigoso para a mulher, quando tem um agressor que sempre pede desculpa e volta? Como é que sai desse ciclo? Então, a mediação consegue ajudar nessa situação também, porque ela também leva a mulher a pensar e é como, né, eu estou sempre frisando, a questão é levar as partes a resolver. Então, a gente guia eles para uma solução ou soluções, né? Tem opções muitas vezes. Então, a gente levando ela, conduzindo ela a pensar sobre o que ela já passou, por exemplo, sobre o que é importante para ela no relacionamento, o que é imprescindível, quais são os princípios que ela leva em consideração. Fazendo uma sessão individual, tudo isso a gente consegue conduzir ela a perceber se realmente é isso que ela quer, né? Enfim, também não descarto a possibilidade de pedir um auxílio psicológico. Então, é muito importante, nesses casos, por exemplo, que ela não chega a perceber que isso é um ciclo vicioso, né? E ela está sempre sendo violentada e ela está sempre voltando ao relacionamento porque ela gosta da pessoa, enfim, que seja. Mas é importante o acompanhamento psicológico, né? Então, não tem por que a gente não falar dessa importância do psicólogo numa situação assim. Bacana. E assim, a violência doméstica é um assunto muito delicado. Então, geralmente, como é que uma vítima ou um casal, né, que tem esse problema com a violência chega a uma sessão de mediação? Em qual caminho para chegar? Geralmente é alguém que indica ou uma das partes que toma iniciativa. Então, por exemplo, me procura geralmente a mulher que se identifica por ser outra mulher, né? E por ter conhecimento jurídico, ela entende que é uma pessoa que vai ter capacidade de ajudar mais do que um estranho, né? Mas muitas vezes a parte procura querendo entrar com o processo. Então, volta para aquela questão, né, da cultura, da litigiosidade, de querer brigar na justiça, ou até, porque que acontece muito hoje em dia, as partes não dão queixa na delegacia, e aí ela vem querer pedir medida protetiva. E a medida protetiva é na justiça, né? A gente precisa dessa autoridade do judiciário conseguir a medida protetiva. Sim. E isso é muito delicado, porque quando a gente vai para a justiça, a gente está falando, por exemplo,
de até conseguir uma medida, mas não ser cumprida. Então, se o agressor não cumpre, do que adiantou? Entende? Então, assim, já entra várias questões. A questão da agressão é muito perigosa, porque a mulher se sente como se fosse impedida de denunciar, porque senão ela vai sofrer a retaliação. E da mesma forma, se ela pedir socorro, ela pode sofrer a retaliação do mesmo jeito e acabar até morrendo. Então, a questão é, eles ameaçam, porque ele pode pegar meu filho, porque ela pode mexer com minha família. Então, isso é um ciclo muito perigoso, né? Quando a gente fala de violência, é sempre muito perigoso, muito delicado. É importante que seja tratado por especialistas, sabe? Mas quando a parte toma a iniciativa de procurar, já é o principal, né? Já é o pontapé principal para a gente começar a tomar uma medida, poder ajudar aquela mulher. Querendo ou não, hoje em dia, todo mundo tem consciência, todo mundo já viu alguma propaganda que diz que uma mulher em violência deve ser protegida, né? De qualquer forma, seja denunciando para a polícia, seja denunciando para o órgão competente. Então, todo mundo sabe que a mulher tem que ser protegida porque ela é frágil, né? E falando de vítima, aqui para esse trabalho a gente viu o relato de uma vítima de violência doméstica, né? Ela prestou queixa, entrou com pedido de divórcio pro marido, né? Voltou atrás, o cara pediu desculpas, ela foi agredida novamente, ele pediu desculpas. E assim, terceiros, né? Principalmente a cunhada dela, que a gente ouviu o relato aqui também, queria que ela resolvesse esse problema. Numa situação em que a vítima quer ficar nesse contexto, né? E uma terceira pessoa que influencia aí para uma mediação. Como o mediador pode orientar isso? Qual é o limite para ele, para orientar essa pessoa a sair desse relacionamento? Porque o mediador tem que ser imparcial, né? Isso, o mediador precisa ser imparcial. Porém, quando ele aborda um advogado, né, a pessoa é abordada por um advogado, porque, importante frisar, né, nem todo mediador é advogado, são coisas diferentes. Então, existe muito advogado mediador? Existe. Por quê? Geralmente, a gente tem acesso à mediação através do ramo do direito. Então, por isso, existem mais mediadores que são advogados, mas não necessariamente. Aí, segundo ponto, se ele é abordado se ele procura um profissional que é mediador e advogado, o advogado pode prestar uma consulta. Então, é a forma mais indicada para, se alguém em violência doméstica ou que não seja doméstica, né, procurar um profissional que seja advogado, porque a consulta pode ser feita para qualquer pessoa. Entende? Então, não precisa ser imparcial o advogado. Ele pode receber uma consulta e assim, a pessoa guiar quais são os meios jurídicos cabíveis para ela sair dessa situação, para ela se proteger, para ela pedir danos que seja, tente conseguir o divórcio, porque são diversas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu, Thalita, sou casada, sofri violência dentro de casa. Quando eu entrar com um pedido contra ele, contra o agressor, eu não posso falar só da questão da agressão, eu tenho que falar, eu vou me divorciar, tem partilha de bens, tem criança, eu vou ter que ver os alimentos, eu vou ter que ver a guarda, eu vou ter que ver as visitas para essa criança, o nome de solteira, sabe, tudo isso envolvido numa questão só. Para finalizar, né, diante da sua experiência, é possível restabelecer um relacionamento que teve uma situação de violência doméstica repetidamente, foi para uma sessão de mediação? É possível a mediação salvar, né, entre aspas, esse relacionamento? Também é possível. Claro que não é o melhor dos mundos, né? Porque sempre a gente que é mulher quer tirar a mulher dessa situação de violência. Mas acontece de a mulher não querer sair, né? Acontece muito. Então, é possível, porque a sessão de mediação estimula o diálogo. Então, se eu estou colocando lá a pessoa que sofreu violência e o agressor em diálogo, pode ser que no próprio diálogo eles
te amo, volta para mim. Entendeu? E acontece, mas eu nunca presenciei. Geralmente Graças acaba, a né? Deus. É. Certo? Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela disposição. Obrigada de Obrigada a verdade. você, muito obrigada, boa noite, tudo de bom, muito sucesso para você, toda a turma. Estimule para que essa professora continue fazendo esse trabalho, estimulando a mediação. Tudo de bom para vocês. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau.